Fala, gatinhas! Meu nome é Lenise Duarte, eu sou personal trainer e hoje eu estou aqui com 3 mamães maravilhosas que vão desvendar um pouquinho de um mistério das mães. A mãe cuida de todo mundo. E quem cuida da mãe? Então, meninas, sejam bem-vindas. A Jaque, ela é fisioterapeuta quiropraxista, ela é a mãe do Lolô. Seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada, obrigada pelo convite. A Thaís, ela é mãe de 2, 3... 2,5. Ela é a mãe do Theo, do Henrico. E agora, né, faz quanto tempo que você descobriu, tá? Eu tô de 5 meses, 5 né? meses. 20 semanas. Eu descobri com 8 semanas. Com 8 semanas, naquele susto, né? É, total, né? Total, né? Terceiro filho, eu não conheço alguém que planejou, mas... Eu falo que é meu bônus. O bônus. Exato. Cumpri 2, né? 3. E estamos aqui também com a Taimilane, que ela é especialista em imagens e cores. E também temos 3 filhos, Thay. 3 Qual o nome filhos, deles? o Tô, a Lala e a Júlia. E eu tô muito feliz por ter sido convidada. Que Muito legal. obrigada. Seja bem-vinda, gatinha. E meninas, agora vamos começar. Start, né? Para quem está assistindo, essa ideia de trazer 3 mães, né, justamente para falar um pouquinho de como que é essa experiência, no sentido de que quais as dificuldades, o que elas enfrentam e justamente quais as dicas que elas podem estar dando também, né? Porque como manter a saúde mental no meio de tantos afazeres. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta, gente, a pergunta de ouro eu deixei até anotadinha aqui, ó. É um dizer que geralmente as pessoas, né, reproduzem. O filho nasce uma mãe? Jaque, começa por você. Ah, nasce uma mãe, né? Na raça tem que nascer uma mãe junto. Então, assim, são muitos os desafios que a maternidade nos traz, né? Como mulher, né? Você tem que se redescobrir, né? Se reinventar o tempo todo dentro da maternidade. Mas eu acredito que, com certeza, nasce uma mãe junto com o bebê, sem dúvidas. Você sempre quis ser mãe, Jaque? Sempre. Sempre foi? Sempre. Eu fui mãe aos 25 anos, planejado, né? Apesar de eu não ser mais companheira do pai do Lorenzo, né? Mas foi planejado e foi porque eu queria ser mãe jovem, né? Então, hoje em dia, ele tem 7 anos e eu super aproveito ele, né? Assim, então, é uma fase muito legal a que ele tá agora, mas eu pude curtir todas as outras também muito bem. E ser mãe, para mim, era um objetivo, assim, até, sabe? Era uma coisa que eu sempre quis muito, ser mãe. Ai, que legal. Mas parei num só, gente. E aí, vem outros? A segunda pergunta que todo mundo faz, né? Começa o primeiro bebê, daí é o segundo. E aí, nossa, mas o terceiro. E tá, o que você acha? Nasce o filho, nasce uma mãe? Eu acho que, assim, quando você engravida, começa o processo de você se tornar mãe. Mas eu acho que, assim, para cada mulher, a maternidade ela é feita de uma forma, né? Eu acho que, assim, tem mulheres que nasce o filho e nasce aquele amor que, meu Deus do céu, eu sou apaixonada. E tem pessoas que, assim como eu, que eu acho que, para mim, o amor foi uma construção, né? Então, assim, eu lembro que quando o Teodoro, que é meu primeiro filho, nasceu, eu olhei, assim, nossa... Mas eu não sentia aquela que todo mundo me falava que eu ia sentir. Eu falei, tá, mas será que eu tenho algum problema? E eu acho que esse amor foi construindo, né? E diariamente a gente vai aprendendo e eu acho que o amor vem com a primeira palavra, com o primeiro sorriso. Quando eles vão identificando a gente, eu acho que aí vai nascendo. Mas sim, né? A maternidade começa, os desafios dela começam desde a gravidez, né? Porque desde o começo da gravidez a gente já não pode ter um monte de coisa, né? Sim. Tua vida começa a mudar a partir dali. Tanto que foi interessante isso que você trouxe, porque justamente quando uma amiga estava grávida, e, né, daí quando ela teve o filho dela, na gravidez eu já perguntei, e aí, né, já tá gestante, você já sente, tipo, eu sou mãe? E ela falava assim, não. E daí eu falava, gente... Daí nasceu a criança, e aí? Ela falou assim, ainda não. Eu tô... É um serzinho estranho, que a gente tá se conhecendo, e ela justamente trouxe esse ponto, né? Porque cada um vai ter uma experiência. A Jaque teve a experiência de Lolô nasceu a mãe. Outras pessoas têm que ser construídas, né? Exato. E tá aí pra você, como foi?
Pra mim também, é muita emoção junta. O primeiro filho é tanta coisa diferente, você sente ele mexer na barriga. Então, assim, você, claro, é um amor, porque você sabe que é teu, mas ao mesmo tempo você fala, o que tá acontecendo? E eu pensava assim, uma hora vai ter que sair, né? Então, assim, são tantas preocupações junto com esse amor, que pra mim também foi construído, assim, no momento que eu lembro que a Júlia veio no quarto, tá? Eu olhava para ela e falava, ok, agora você é minha, e por onde a gente começa? Então, assim, o primeiro filho, eu acho que são realmente muitas mudanças, é muita emoção junta, e você vai aprendendo a administrar tudo isso. Inclusive, eu falo que até o clima da casa muda, porque daí você já não pode mais falar alto, você já não... Então, assim, tudo muda, é um contexto muito grande. A segunda, em compensação, né, porque eu tenho 3, a Laura... Foi assim, eu já sabia que era ter um filho, eu já sabia como que deu todas essas mudanças. Então, assim, eu acredito que o segundo filho você aproveita muito mais do que o primeiro, porque não tinha mais medo, não tinha mais esses receios que eu tinha com o primeiro. Então, a barriga eu aproveitei muito mais. Quando nasceu, eu já sabia que eu podia amassar e ia dar tudo certo, sabe? Então, eu acho, até isso, eu acho que o primeiro, do segundo, do terceiro filho tem esses momentos diferentes. Você vai perdendo, né? Claro, como tudo na vida. Você tem a primeira vez, a segunda você vai perdendo esses receios. E eu fui, né, assim, muito mais tranquila, já com o segundo, bom, Tomás, o terceiro, gente, ele já nasceu pronto, literalmente. Mas é isso, a mãe tá mais preparada, né? Você já tá mais preparada, tá em outra fase. Então, por isso que eu recomendo, tá? Ter mais que um. Você viu, né? Vou levar em consideração. Todo mundo... Ó, você viu 3, né? A galera você vai sair daqui. Mas, porque são outra fase outra sua, vivência, inclusive. né? Você já não tem mais experiência, você aproveita de uma outra forma. De outra maneira, é verdade. E vocês né, falaram justamente dessa experiência, do aproveitar. E uma das coisas que, né, eu ainda não sou mãe, né? Mas eu trabalho bastante com gestante e pós-parto. E aí, uma das coisas que eu percebo muito forte, assim, na vida da mulher é a questão da culpa. Então, assim, eu me lembro de uma gestante comentar assim, meu Deus, ontem eu, sem querer, tomei um gole, tipo, de café, né? E agora eu tô aqui morrendo de medo de ter acontecido com o bebê e preocupadíssima. E daí, calma, respira fundo, né? É assim, gatinha, eu quero saber como que é, geralmente, para você, essa questão de que a influência das pessoas de fora... Da culpa, né? Isso, da culpa. Dando um pitaco na educação e no que comer. Quando a gestante... quando a mãe está amamentando, não pode comer, não sei o que, isso, aquilo, o tempo todo. Como foi para você e como é isso para você, né? Sim. Então, com 25 anos de idade, eu escutei bastante coisa, né? Então, sempre vinha aquela prima visitar, aquela tia, sempre tinha um truque ali para ensinar, mas eu sempre escutei, né? Sempre acatei, sempre acolhi o que as pessoas vinham me dizer. Eu relaciono a culpa um pouco diferente, não com relação ao que os outros falam, mas eu tenho uma culpa comigo do tipo assim... 4 meses eu tive que deixar o Lorenzo para ir trabalhar. E eu deixei ele com a minha mãe, não foi numa escola. Só que para mim já foi muito difícil dar esse passo. E aí toda vez, por exemplo, ele estuda integral. Então toda vez que eu deixo ele na escola, eu penso, nossa, eu tô indo trabalhar e o tadinho vai ficar o dia inteiro na escola, sabe assim? Então esse pensamento, a culpa que eu carrego é sempre essa. Ou do tipo assim, nossa, eu tô aqui num show, eu tô aqui num teatro e o Lorenzo tá em casa. Entendeu? Isso realmente é uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar, né? Eu comigo mesma, mas essa é a culpa que eu sempre carrego. Essas coisas de você fazer, às vezes, uma viagem sem levar os filhos, né? E aí lá no meio da viagem você fica, mas o que será que tá fazendo? O que será que tá comendo? O que será, né? O que tá acontecendo? Nossa, eu tô aqui, ele tá lá, sabe? Essa é a minha relação, assim, com essa questão da culpa. E você, tá? Eu acho que, assim, nasce a mãe, nasce a culpa. É automático. Essa é a frase. Mas eu confesso que, assim, eu lido... a culpa não é, para mim, assim, uma coisa assim, que permeia a minha maternidade. Eu acho que também é uma coisa do primeiro, do segundo e do terceiro filho. Assim, acho que isso vai mudando. Eu me lembro que com o Theo, na época que o Theo nasceu, eu tinha uma marca de roupa. E eu lembro que era uma marca pequena que estava crescendo. E eu tinha muito... Ela precisava muito de mim para ela poder desenvolver. Eu estava em todos os campos da marca. E aí eu me lembro, assim, de muitas vezes, assim, não tá com ele, tá trabalhando e me
sentir mal por estar fazendo aquilo. Com o Henrico, quando ele nasceu, eu já tinha encerrado a marca e eu já não tinha mais essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu também saía, também continuei trabalhando, continuei fazendo outras coisas, mas eu acho que eu já conseguia ver essa sensação que, assim, eu não faço isso, mas eu faço outra coisa, né? Eu não sou a mãe que senta no chão e adora ficar brincando, jogar os brinquedos no chão. E eu sentia muita culpa com o Theo. E aí, depois eu fui vendo que, assim, eu posso não fazer isso tão bem, mas aquilo eu faço melhor do que ninguém, sabe? Sentar e ler história, e criar e fazer. Eu sou a que faz melhor isso com ele. Então, eu acho que a gente tem que também aprender a ir se trabalhando dentro da gente, que a gente não precisa ser boa em tudo aquilo. E para isso a gente tem a rede de apoio, que rede de apoio não é só poder ficar com a criança, mas assim, às vezes é o avô que vai fazer a coisa que ele mais gosta em determinado lugar, e tá tudo bem ser o avô e não ser você. Às vezes determinada coisa é com o pai, que é mais especial, e eu acho que a gente também, a gente tem essa coisa da maternidade de querer ser onipresente e a gente querer conseguir fazer tudo para a criança. E eu acho que isso nem é bom para eles, sabe? É muito bom para eles terem referências em pessoas diferentes para cada coisa, né? E com relação a sair, viajar e tal, não é uma, assim, lógico, eventualmente a gente sente isso, mas assim, eu acho que eu não sou uma pessoa que se culpa e que sofre muito quando tá fazendo. Às vezes que eu viajei sozinha com meu marido e tal, eu me lembro assim de sofrer até a hora de ir. Depois que eu fui, nossa, tipo, aproveitei a viagem, curti, liguei e tal. Mas, assim, pra mim não foi um sofrimento. Mas eu também entendo que pra cada mãe o calo vai apertar em algum um lugar. ponto. E eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa história. Né? Aquilo que talvez eu sinta falta da minha mãe é o que vai doer em mim, né? Pra eu tentar produzir melhor no meu filho, né? Então, eu acho que a gente é um ser, né, composto de muita coisa. E a gente vai sempre carregar isso com eles, né? Então... Nossa, que legal, tá? Nossa. E agora eu tô curiosa, né? Pra quem já tá com 3 completo, né? Qual que é essa experiência, né? Então vai fazer 5 já, o menor. Então, com a Júlia, eu lembro que eu fui uma mãe muito leoa. Provavelmente chata, assim, porque eu queria fazer tudo e mais um pouco. Mas hoje em dia, eu vendo, a Júlia nasceu prematura. Então, pensa, era meu primeiro filho, nasceu prematuro, tinha, assim, um medo, um receio muito grande. Então, eu achava que se eu não tivesse com ela, podia dar alguma coisa errada, né? Então, a mãe tinha que estar do lado, ela tinha, né, nascido um pouco mais frágilzinha. Então, eu acho que eu ainda intensifiquei a atenção que eu teria se talvez tivesse nascido, né, no tempinho certo. Então, assim, eu fui muito presente, muito, 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 muito com a Júlia. E eu comecei a ver que não era nem saudável nem pra mim, nem pra ela, sabe? Eu me sentia assim, eu não tomava banho se ela não estivesse no carrinho do meu lado. Era uma coisa assim, realmente, que na época eu achava que estava arrasando, óbvio, né? Estou cuidando da minha filha, mas hoje em dia, né? Depois, quando a Laura já nasceu, eu falei, gente, não tem a mínima necessidade, ia dar tudo certo. Mas eu realmente tinha toda essa apreensão com ela. E quando eu já tive... Então, assim, a minha culpa era assim, de... Se acontecer alguma coisa com ela, já nasceu antes. Se acontecer alguma coisa com ela, a culpa é minha. Então, eu tenho que ficar olhando o tempo todo e tal. A minha segunda experiência foi com a Laura, já que nasceu linda, maravilhosa, 39 semanas, já pronta. Então, por isso que eu falo que a minha experiência já com a Laura, além de conseguir aproveitar mais... A minha culpa não era mais, assim, de ficar com ela ou não. E uma coisa que minha mãe, né, conselhos, que falou pra mim, ela falou assim, Thay, você tem que ser a melhor no que você tá fazendo no momento. Então, se você, né, sai para trabalhar, seja a melhor pessoa, melhor no que você tá fazendo. Então, assim, a melhor pessoa para trabalhar. Tá saindo com o teu marido, seja a melhor esposa que você pode ser. Esqueça o resto. Você tá nesse momento. Então, eu comecei a pegar isso pra mim. Então, assim, se eu vou jantar com meu marido, eu vou ser a melhor companhia que ele pode ter. Se eu tô com meus filhos, eu vou ser a melhor mãe nesse momento que eu posso ser. Se eu tô aqui falando com vocês, vou me entregar. E esquece o resto, sabe? Então, eu realmente peguei isso pra mim e comecei a falar assim, exatamente. Eu tô aqui, eu dou o meu melhor aqui. Eu tô com meus filhos, vou dar o melhor pros meus filhos. E isso foi, assim, um peso que me tirou, sabe? Porque eu tô sendo o melhor em tudo que eu posso.
Então, pra mim, foi, assim, perfeito e a culpa parou de existir. É o momento que eu coloquei foco, assim. Gente, eu tô percebendo que 3 filhos é... É o caminho. É o número. Se não for para entendeu? 3 filhos, nem tenha. Gente, 3 filhos é o número. Tô percebendo isso aqui. Mas é que, assim, você vai levando a maternidade mais leve, porque o primeiro, realmente, assim, a gente é muito inexperiente em tudo. E é tudo novidade. Eu tava contando aqui antes para as meninas, que eu me lembro que quando eu tava grávida do meu primeiro, eu tinha pessoas que eu conhecia que estavam grávidas do terceiro. E eu lembro que elas falavam muitas coisas, assim, com certo desdém até da maternidade. Tipo, você vai se preocupar com isso? E eu não conseguia. Eu falava, gente, mas é meu primeiro filho. E hoje eu me vejo, talvez, reproduzindo essas falas, porque realmente, assim, você vai ficando prática, porque a vida te obriga a ser mais prática, né? Você não tem mais tempo de levar teu filho no banheiro, porque senão você vai ter que levar 3 no banheiro para tomar banho. Então, assim, você entende que aquilo é inviável, né? Que, assim, se ele se sujou comendo e tal, a comida caiu no chão, passa um paninho, tá tudo certo, tudo sabe? certo. Porque, assim, você se obriga a ser mais prática. Quando você só tem a tua dedicação realmente é para aquele, né? A atenção que você A tem atenção é só exato. pra Como é que você ele, divide né? em 3, e assim, e 3 idades diferentes, 3 interesses diferentes, é tudo diferente. Qual que é a idade entre dos A seus filhos? Júlia faz 10 daqui uma semana, a Laura vai fazer 8 e o Tomás 5. Então, assim, é uma escadinha. Sim. E eu amei ter tudo pertinho, assim, porque, gente, se você tem, eu já falei, vamos de uma vez, que eu já tô, né, nessa prática, eu fico sem dormir, tá tudo certo. E hoje em dia eu amo também porque, assim, quando ele vai viajar, os interesses são quase os mesmos, sabe? Eles ficam juntos, eles gostam das mesmas coisas, ainda tem um link, sabe? Então, nunca quis deixar... Bom, eu não sabia que ia ter 3 também, né? As 2 eu sabia, mas o ele entrou no embalo, né? O terceiro tem que entrar no embalo. O terceiro só vem, vem, né? Ele entra no embalo. Então, acho gostoso isso também, sabe? Eu sempre quis ter... Eu sempre... Nunca... Que ela falou que sempre sonhou em ser mãe. Gente, eu nunca tinha pensado em ser mãe na minha vida. Até eu fui mãe com 24. Então, pensa, foi muito cedo. Então, quando eu falei assim, meu Deus, tô grávida, e agora, o que eu faço? Não tinha nem nome, não fui aquela pessoa que, já tenho o nome dos meus filhos. Eu quero ter... Você já teve? Eu sempre quis ter família grande, eu sempre sabia que eu queria ter uma família grande, mas assim, sabe quando você assim, eu quero ter família grande, é isso, pá. Em algum momento. Assim, se acontecer, aconteceu e tal, mas não tinha filho. Então, assim, foi meu bônus, gente, com certeza absoluta, mas foi o melhor bônus da minha vida, não imagina. Tá escadinha, né? Aí a gente falou da culpa, daí a culpa ficou... Aqui não tem culpa no terceiro, você viu? Gente, tem 0, mas olha no segundo já corta pela metade, Já corta pela metade. Você vai ficando, né? Porque você vai vendo que você vai dando aquilo que você pode, aquilo que você tem naquele momento para dar e que aquela coisinha que às vezes você deu tanta importância quando eles eram pequenos, depois que ele cresceu, você fala, gente, que era aquilo comparado com hoje, sabe? E uma coisa que ela falou do trabalho, né, que a gente sente com a Júlia, quando eu ainda não... Eu parei total, porque foi exclusivo, que nem eu falei. E da Laura, eu já sentia necessidade. Eu já falei, eu não quero... Assim, eu amo de paixão, tá? Mas eu sou mais... eu preciso, eu gosto de trabalhar. Eu precisava... E assim, pra mim é uma coisa gostosa, sabe? Trabalhar, sair, falar com outras pessoas. Eu voltava uma mãe 20 vezes melhor ainda, sabe? Então, assim, pra mim, eu gosto de produzir, eu gosto de fazer as coisas, mesmo com eles ou trabalhando. Então, pra mim, ter essa dinâmica é saudável, sabe? Pra mim, mentalmente, é saudável trabalhar, cuidar dos filhos, fazer tudo. E a gente é mulher, multitarefa, a gente dá conta de tudo. É uma coisa impressionante. Não, e é bem legal sobre esse ponto que você pega, né? É sobre, eu gosto, é o trabalho, é a família, e como que fica a saúde mental em meio de tudo isso? No sentido, qual que é o tempo da Jaque mulher, da Thaís mulher, né? Da Thay mulher. Porque sempre tem a questão da mãe, né? A mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Como que é essa relação para vocês? Assim, um momento de relax? Talvez tenha esse momento na vida de uma mãe? Já que tem? Um momento que você para, tipo... né? Eu vim pensando, você sabe que eu vim pensando sobre isso no caminho, assim...
porque eu estava pensando sobre os assuntos que a gente iria conversar aqui e eu imaginei que isso fosse ser a pauta, né? Qual o teu momento de autocuidado, né? Então, eu acho que, assim, autocuidado e relax são coisas diferentes. Eu tenho meus momentos de autocuidado, né? Eu pratico exercício 4 vezes por semana, pelo menos. Tenho meu momento, assim, de fazer minha unha, eventualmente cuidar do meu cabelo e tal. Então, assim, eu tenho meus momentos que eu estou só comigo mesma. Mas isso não tem a ver com sentar no sofá e descansar. Só que, assim, eu acho que também são necessidades. Eu mesmo, antes de ter filho, eu nunca fui a pessoa que ficava sentada no sofá, né? Muito difícil, assim, não sou de assistir muita série e tal. Então, assim, pra mim não é. Isso não significa que eu estou relaxando. Sim. Mas, hoje é impossível, assim. Final de semana, por exemplo, você, sei lá, levanta da mesa do café, começa, vai fazer isso aqui, vai fazer aquele outro. A hora que você vê, já tá no horário do almoço, ou você vai sair pra almoçar, ou você vai fazer o almoço. E, assim, nenhum momento eu sentei ali e tal. Mas isso não é estressante pra mim. As coisas só vão se encaixando ali e no final do dia realmente você tá cansado, você tá exausta, mas é um exausto físico, assim, sabe? É diferente, por exemplo, de um dia todo trabalhando que você tá cansado físico e mentalmente. E tal. Então, eu acho que assim, eu consigo ter o meu autocuidado, olhar pra mim. Não sou aquela mãe que tipo, só tá cuidando dos filhos e não tá se cuidando. Eu acredito que realmente a gente só cuida quando a gente está bem cuidada, né? Primeiro põe a máscara em você, depois você põe no teu filho no avião, né? Então, eu realmente acredito nisso, que eu preciso estar bem para que eu possa cuidar bem deles, do meu marido, da minha casa e de tudo. Mas não necessariamente eu acho que eu preciso estar relaxada e tal, né? Pra fazer isso. Já que, inclusive, a Tá falou um pouquinho sobre os treinos, você estava treinando pro triatlon, triatlon. Gente... Aí a rotina é pauleira, né? E como que o Lolo se encaixa? Como que... Então, na grande maioria das vezes eu treino à noite, né? E aí eu arrasto ele junto, né? O coitadinho não tem muita opção, né? Fazer o quê? Mas é muito complicado você treinar o triatlon, porque você tem que treinar, às vezes, 2 modalidades no mesmo dia. Então, isso dificulta bastante. Então, eu aproveito, por exemplo, os dias que eu faço natação, ele também faz, entendeu? Então, eu já vou unindo essas coisas. Na academia, por exemplo, quando eu treino a natação, a corrida e a bike, na corrida e da bike eu não consigo deixar ele junto. Então, são coisas que eu faço mais, assim, em horários alternativos ou então no final de semana. E na musculação, que também, na média de 2 a 3 vezes na semana que eu estou conseguindo fazer, eu levo ele na academia, aí tem uma recepção lá na academia. Eu já escolhi uma academia que não me disse não, né, para levar a criança, porque tem academia que não aceita. Eu entendo o fato de não entrar com a criança, até acho que é super plausível, tem que ser assim mesmo. Mas essa academia, ela tem um espaço onde ele pode ficar sentado e ele fica fazendo dever de casa. Já adiantando ali, né, a vida, entendeu? A rotina. Mas, por exemplo, eu não consigo subir nas categorias do triatlon, fazer mais distâncias, porque eu não consigo me dedicar completamente a isso. Então, mas não é uma coisa que me impede ou que eu pense assim, vou desistir ou me sinto desestimulada. Para mim tá ótimo fazer essa distância que eu tô fazendo, porque é o que eu consigo treinar dentro da minha rotina. E é interessante que eu fui coordenadora por muitos anos de uma academia, e que justamente a gente viu essa necessidade. A gente não tinha um espaço kids. Daí a mãe chegava, poxa, mas eu tenho que trazer a criança. O que eu faço? Então... E aí, quando a gente agregou esse serviço de ter o espaço kids, gente, tipo, as vendas até aumentaram para esse público, porque tem um espacinho que a criança consegue ficar, né? Então, tipo assim, eu como personal de pós-gestante, outras vezes eu falava assim, daqui o bebê, eu segurando a criança, vai fazendo exercício. Isso aí, respira, faz o pilates, e eu com a criança aqui. Porque eu falo, gente, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Para facilitar a vida de uma mãe, faça, por favor, façam, gente. E Gatinha, aí sua experiência, assim, né? Como que tá no mundo fitness, essa experiência do autocuidado? Fitness, eu sou zero.
Eu preciso melhorar nessa categoria, mas assim, porque eu não gosto. Eu gosto assim, eu faço beach tênis, que eu amo, porque pra mim é mais um hobby, assim, eu tô com minhas amigas jogando, acho uma delícia, mas já conto com um aeróbico, com uma coisa. Com certeza. Já conto com um psicólogo, tudo junto Isso. ali, o beach. Mas daí eu faço, né, tô fazendo eletro 2 vezes na semana, que é rapidinho, 20 minutos, porque minha vida é muito corrida. Sim. O que acontece? Eu consigo ainda aliar, porque o meu trabalho, né, eu tô cada dia num lugar, cada dia num horário, cada dia, então assim, eu não tenho rotina. E isso às vezes é um pouco complicado, porque assim, eu tenho um período que as crianças literalmente estão na escola para fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que, né, literalmente organizar minha agenda nisso. Então, assim, eu consigo fazer, né, algumas coisas, já que eu não gosto, né, muito, assim, de musculação, então eu sei que eu vou ter que fazer daqui a um tempo, não tem como fugir, mas enquanto eu consigo fugir ainda, eu não coloco como prioridade. Então, assim, para mim isso é assim, eu tenho que fazer para ser saudável, né, é isso, ponto, faço. Essa maneira, assim, de ver, né, mas quando que a gente faz o relax e tal, o meu trabalho proporciona um pouco isso também. Por quê? Porque eu já consigo, meu trabalho às vezes está no salão, fazer, mostrar, então assim, eu consigo aliar uma coisa na outra, o que já me poupa o tempo, é maravilhoso, mas eu estou trabalhando ao mesmo tempo, então, né, não é também assim, só estou lá sem fazer nada. E para mim a parte que eu mais amo, assim, é estar com as crianças, porque daí quando eu posso estar com eles sem obrigação de nada, é uma delícia. Então assim, então a gente tá lá em casa, a gente ama jogar jogo de tabuleiro, assim. Rummikub, meu Deus, a gente ama. Então, pra mim, esse período que eu tô com eles é 1000 vezes melhor do que se eu estivesse sozinha vendo uma série. Me preenche muito mais, eu sou 1000 vezes mais feliz. Então, assim, zero necessito de um tempo sozinha, relax e tal, porque eu amo estar fazendo isso com eles. Assim, me faz bem, assim, realmente me faz bem isso, de estar com eles jogando e fazendo essas coisas. Então, pra mim, é isso. Assim, eu acho que quando a gente é mãe, a gente tem outras prioridades Vai também. ressignificando, acho que o Exato, sentido do relax, né? exato. O meu é o relax fato de você, por exemplo, de estarem com saúde, sem você tá tendo que fazer remédio em Curitiba para Exato. rinite, para isso, para aquilo outro, inalação, né? Então, acho que esses momentinhos, assim, nossa, né? eu saio, assim, é tão bom, tão feliz, que às vezes eu ver uma série, eu fico mais nervosa vendo a série do que eu brincar com eles. Então, eu adoro, assim, mas assim, a alimentação lá em casa é muito saudável, muito, eu prezo muito por isso, e as crianças fazem mais exercício que eu, com certeza. O meu exercício eu sair correndo atrás deles, assim, tá tudo certo. Uma coisa importante também que eu fui lembrando aqui, que você até, quando a gente estava nos bastidores, você comentou, sobre a questão, no começo eu usava só pijama. Nossa, gente. Né? E isso me deu start sobre o depoimento de algumas mães que às vezes, né, me procuram justamente por conta dessa autoestima. Para vocês, assim, como foi essa questão da autoestima pós-maternidade? Pós-parto. Pós-parto, né? É que o puerpério é uma fase que as pessoas não falam muito, né? Mas é uma fase onde a mãe, ela realmente se perde ali um pouco, né? Então, são muitos hormônios, né? Muitos desafios, muita coisa nova. Então, a mãe, ela se vê numa situação, às vezes, que realmente ela vai passar o dia todo de pijama, que ela vai comer a sopa que alguém trouxe, porque ela não vai ter como fazer, porque às vezes a criança deu muito trabalho naquele dia. Então, é complicado essa questão da saúde logo no puerpério. O que você pensava, Jaque? Eu tive que, assim, depois dos 40 dias, eu tive que voltar nas mensagens que eu tinha respondido com 15. Sabe, assim, no WhatsApp. Porque realmente assim, você fala, gente, né? Porque eu fiz cesárea, né? Eu entrei em trabalho de parto, mas não teve como, teve que ser cesárea, porque ele estava sentado. E eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. Porque como bastante. fisioterapeuta, eu não bastante, gostaria de ter feito uma cesárea, entendeu? Eu gostaria muito que fosse parto normal. Me preparei para isso, mas o Lorenzo não quis ajudar nessa parte. E aí eu tive que fazer um trabalho na minha cabeça também para amamentar. Eu falei, não, amamentar eu não abro mão. Eu quero amamentar. Então, eu tive que adaptar isso, faz aquilo, porque isso também é um sofrimento, né? É tudo novo, né? O segundo filho já é outra história. Mas, exatamente. Mas no primeiro, e não tem esponja que faça o bico do seio ficar preparado, não tem nada disso. Você pode fazer todo o ritual. É na prática, ali com o bebê, que você vai realmente conseguir alcançar isso.
Então, eu acho que as mães, né, elas têm que se dar também o direito de passar por essa fase. E o mais importante é que as pessoas da rede de apoio estejam preparadas, minimamente preparadas, né, ou até mesmo empáticas, né, o mínimo, com a situação. Né? Porque você realmente vai ter dias em que a mãe vai passar o dia todo de pijama, mas que dali a pouco, né, daqui a alguns dias, isso já vai não, ela vai conseguir olhar para ela de novo, né? Mas é um processo, né? É um processo, é uma fase. E para você, Gatinha, como foi? Então, eu acho que realmente você nunca sabe como vai ser, né? Eu lembro que eu tinha muito medo do puerpério, assim. Eu lembro que eu tinha escutado histórias, assim, e lido algumas coisas. Então, era uma fase que eu falava, tá, essa fase é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Então, deixa eu olhar muito pra cá, né? E eu não, assim, pra mim o puerpério não foi tão difícil, sabe? Eu acho que é uma questão hormonal muito forte e eu acho que cada organismo vai lidar de uma forma mesmo. Eu acabei tendo cesárea também, entrei em trabalho de parto, não evoluiu e a gente acabou partindo pra cesárea. Mas a minha primeira cesárea foi assim, nossa, show de bola. Não parecia que eu tinha feito parto normal. Em 10 dias eu tava fazendo esteira já, porque não tinha sido difícil. Eu não me lembro de passar por esses momentos assim de não me encontrar ali. Eu me lembro muito que eu tinha uma preocupação muito grande em me encontrar Thaís pessoa e não Thaís mãe. E eu acho até que com isso eu atropelei algumas coisas que na minha segunda gravidez, no segundo pós-parto, eu relaxei mais, eu fiquei mais de pijama em casa. Eu acho que assim, eu tinha tanto medo de tudo isso que eu tinha visto, que eu tentei fugir pro contrário. Então eu lembro que eu não fiquei nenhuma vez de pijama em casa e depois eu falo, Thaís, mas não precisava também ter sido tão radical, sabe? Com uma semana eu voltei a trabalhar, eu tava fazendo reunião de trabalho com o pessoal do escritório em casa, porque não, eu preciso me achar, eu preciso voltar a ser eu, porque as pessoas falavam muito disso, né? Ai, você não sabe quem que é você, e aí, né, de repente você só se vê mãe, você tá sempre ali suja de leite, aquela coisa. E eu acho que na segunda eu me permiti mais, até sofrer o puerpério mesmo, porque é uma mudança. É uma fase que tem que se passar mesmo, né? E às vezes é importante a gente sentir tudo aquilo que a gente tem para sentir. É tipo um luto, né? É um luto que você tá passando. Foi para uma coisa boa, mas aquela pessoa não existe mais. A pessoa sem filho nunca mais vai existir. Né? Então, assim, você enterrou aquela pessoa e nasceu outra pessoa depois daquele momento. Nasceu a mãe. Nasceu a mãe. E é importante você passar porque o puerpério é tudo isso, né? É um luto, é uma felicidade, às vezes, assim, aquele ser que você ama, mas não ama, não sabe o que você sente por aquilo, ele não te conhece, você não conhece ele. E aí eu não me permitia sentir todas essas coisas. E aí na segunda gestação, na segundo pós-parto, eu me lembro assim, de ficar muito mais tranquila em casa. Tipo assim, não, eu vou voltar, tipo assim, eu vou me encontrar depois. Mas agora deixa eu também ser mãe, deixa eu ficar descabelada um pouco em casa, que vai me fazer bem. Não preciso, meu marido não precisa chegar em casa, tá arrumada, tá pronta. Eu tinha muito esse medo, assim, de não saber quem que eu ia ser depois. E eu acho que também, com o tempo, eu fui relaxando, assim, no pós-parto. E você, Gatinha? Olha, como foi, Thay? No pós-parto da Ju, eu lembro que foi tudo muito intenso. E eu tive, assim, é que eu sou muito positiva, eu sempre vejo o lado positivo, tudo, né? E da Ju foi, assim, a primeira... Eu lembro certinho, da primeira semana, até da Ju e da Laura. E do Tomás, acho que eu não tive opção, mas eu sentia uma tristeza. Eu chorava, eu olhava minha mãe e chorava. Eu olhava, até minha funcionária aqui, ela, assim, eu olhava pra ela e chorava, eu abraçava ela e chorava. Na primeira semana, e eu lembro de eu falando pra mim mesma, Tayane, você teve um filho, você está super feliz, você está super feliz, você teve filho. Então, assim, eu realmente acho que os hormônios deixam a mulher muito, assim, sabe?
ai, é muito diferente tudo que você sente, você não sabe o que você tá sentindo, você fica, sabe, é difícil, assim, pra mim, a primeira semana ali, e eu tinha que ficar com esse mantra na cabeça, tá, Você tá feliz? Você tá feliz? Sai dessa, você tá feliz? Porque eu sabia que se eu continuasse, eu não sabia nem porque eu chorava, eu sabia que eu vinha aquele choro, assim, mas eu sabia que era hormonal, que tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E é isso, da amamentação. A Júlia, ela não mamava, então eu também tinha isso na minha cabeça, acho que todas as mulheres têm, né? Pelo menos vou tentar amamentar. Ela não mamava, ela não dormia. Gente, a Júlia, assim, me deu um trabalho. Então, tudo isso juntos, você sem dormir, você é o primeiro filho. Então, para mim, a da Júlia foi difícil. Da Laura, quando ela nasceu, eu já estava bem melhor. Nossa, assim, o que eu falei, o segundo para mim foi nossa, água e vinho. Mas mesmo assim, na primeira semana eu lembro também que eu chorava do nada, assim, que eu estava muito sensível, eu deixo muito sensível. E eu falava a mesma coisa. Eu falava, eu sei que eu tô muito feliz, eu não quero mais chorar, eu tô feliz, eu tô feliz. E o Tô também nasceu super prematuro, ele nasceu com 33 semanas. Então, assim, foi outra experiência. Gente, eu tive todas as experiências. Eu tive o prematuro que nasce, mas vai pro quarto. A Laura, que foi maravilhosa, já nasceu certo e saiu do quarto. E o Tô, que ficou na UTI. Então, você veja, eu sou uma mãe com 3 filhos, 3 experiências. E o dele foi uma coisa, quando ele ficou na UTI, na hora, assim, como mãe, eu tinha mais 2 em casa. Então, eu saí do hospital sem ele e eu não podia chegar em casa triste. Porque eu tinha 2 filhas lá. Então, assim, eu não queria que elas me vissem triste porque o irmãozinho estava no hospital ainda. Então, nossa, então, assim, foi assim, tá aí, agora você vai se recompor e vai dar tudo certo. E, graças a Deus, ele ficou só 5 dias na UTI. Mas com 33 semanas, né, ele foi super bem. Mas isso, assim, eu indo de hora em hora lá pro hospital, eu tinha que ir para casa, voltar pro hospital, tirar leite na bombinha para ele poder mamar. Então, assim, eu acho que a gente cresce tanto nessa fase. Sem brincadeira, o amadurecimento que a mulher tem depois que tem filho deve ser, assim, 10 anos em um. Sem brincadeira. Eu acredito, assim, o amadurecimento que eu tive emocional em todos esses, né, que você vai criando e vai vendo, e até a maneira de olhar a vida também, né? Sim. Não, os valores mudam, assim. Completamente. A única coisa... Gente, tira tudo de mim, menos eles estando bem, saudáveis, é isso. Senão não tem graça. Você vai fazer a viagem mais legal do mundo. O teu filho tá doente, acabou. A viagem não serve pra nada. Exatamente. Então, é só isso que você quer depois. Só. E pensando até mesmo nessa parte, né, desse autocuidado e tudo mais... Thay, você trabalha com essa parte, né? Especialista em imagem. Em cores, exatamente. Eu sempre falo assim, que isso mexe muito também com a autoestima, né? Muito. Porque como você se veste, como você se enxerga e como é, assim, pra você? Você, né, pega muitos relatos de mulheres que chegam pra você justamente assim, olha, não me sinto bonita. A maioria das minhas clientes, inclusive, são gestantes, assim, que estão... E eu sempre falo, não, esse não é o momento de você querer cuidar da imagem, porque vai mudar tanto ainda, o teu corpo vai mudar, né? Até a tua cabeça vai mudar, você vai ter outras prioridades. Então, assim, quando a gente quer mexer com a imagem, a gente tem que estar muito focado também e tem que ser um momento gostoso, que você consiga se dedicar. Porque... eu já passei por isso, então eu sei que o corpo vai mudar, você não está satisfeita ainda. Ou mesmo quando a mãe, às vezes, amamenta até um ano e pouquinho, o corpo não voltou ainda. Por quê? Porque não pode. O teu corpo ainda tem que ter mais gordura justamente para produzir o leite e tudo. Então, assim, curta a criança. Eu sempre falo, não, me liga daqui 6 meses. Porque curta essa fase, sabe? A amamentação é até um tempo, depois passa. Não precisa se preocupar tanto agora, sabe? Então, assim, eu sempre tento que elas foquem realmente no momento. Porque é isso, hoje em dia a gente vê, principalmente, né, em Instagram e tudo, que a pessoa tem o filho e na semana seguinte ela tá mais sarada do que antes que teve o filho. Pelo amor! Não, isso não funciona, não sei como. Então, assim, na verdade, eu lembro que, né, uma semana depois tá com cinta. Você tá com cinta amarrada, fazendo e tal. E a última coisa que eu pensava na vida era voltar pra academia, ou o meu corpo voltar. Ou eu tava tentando resolver tanta coisa, né, na cabeça. Então, acho que isso gera muita comparação também, sabe? Muita... Nossa, mas se ela conseguiu, eu também quero. E cada um é um, né? A gente tem que lidar com tudo isso. E a autoestima é exatamente isso.
é de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer vestir, colocar a melhor roupa do mundo se a pessoa tá cansada, exausta e sabe que dali 1 hora ela vai ter que tirar tudo para amamentar, por exemplo. Ou vai fazer o filho dormir, vai dar banho nele, vai se molhar inteira. Então, eu acho que cada fase a gente realmente tem que aproveitar, sabe? Se cobrar menos, é claro, não precisa largar, né? Falar assim, então, ótimo, agora vai ser assim. Porque até porque mesmo você cuidando do filho, né, eu falei da Ju, que ela não dormia e tudo. Ainda eu fiquei, sei lá, meses, eu acho, de pijama, porque era só eu, que ele ficar com ela 24 horas e tal. E eu, tanto que falei, aquilo foi me fazendo mal, porque eu acordava, já falava... Eu lembro que eu olhava no espelho e falava, gente, eu nunca mais vou ser como eu era antes. Porque eu tava com olheira, eu tava com tudo, assim. E quando a Laura nasceu, meu marido me deu um pijama. Nasceu, não. Quando eu fiquei sabendo que tava grávida da Laura, o Henrique me deu um pijama. Eu falei, não, eu não volto pra esse lugar, não. Então, assim... Imagina, porque ele falou, meu Deus, agora engravidou de volta, vai ficar de novo. Mais 6 meses de pijama em casa. Então, pra você ver como, né, você também, que a gente não, mulher, a gente é um espelho na casa. Então, é isso. Eu simplesmente, né, no primeiro ali me entreguei, falei, nossa, tô muito cansada, não quero nem saber disso. Mas é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que você, né, pode sim relaxar, se tá muito cansada, vai lá e dorme, pede para alguém ficar um pouquinho e relaxa. Mas também não acho certo você também... eu vou comer o que eu quiser, não tô nem aí, depois volto o meu corpo, porque depois vai ser muito mais difícil. Com certeza. Então, é o equilíbrio ali, sabe? É difícil. Acho que o difícil é o tal do equilíbrio. É né? difícil. Eu acho que é isso. Porque uma hora a gente... Você escapa muito, outra hora você volta demais, né? Como eu falei, né? No meu primeiro filho, assim, eu achei que eu fui muito neura de querer voltar, querer fazer. E depois, no segundo, eu acho que eu consegui equilibrar um pouco melhor. No terceiro, provavelmente, eu não vou conseguir fazer nada, né? Porque vai ser o que der. Mas eu acho que o equilíbrio é a parte mais difícil de toda a maternidade, né? Eu acho que, assim, eu me vejo muito aquele equilibrista jogando os pratinhos. Tem sempre um pratinho caindo no chão. Uma hora é o pratinho da carreira, do teu trabalho, que não tá muito legal. Outra hora é o do teu casamento. Outra hora é da tua maternidade. E eu acho que o negócio é a gente sempre entender que o ciclo continua. É nunca desistir e entender que nesse momento tudo bem eu não estar cuidando tão bem do meu profissional porque eu estou cuidando mais da minha casa, da minha família. É difícil a gente trabalhar isso mentalmente. Mas quando fala, meu Deus, você dá conta de tudo. Eu falei, assim, não, é que vocês não estão vendo. Né? Uma hora que eu tô trabalhando muito, eu sei que eu tô deixando a parte da família mais pra cá. Quando eu tô muito com a família, eu sei que tô deixando a balança. Exato. Você vai fazendo assim, na balança o tempo todo. E eu acho que o difícil é a gente trabalhar. Eu me cobro muito isso, porque eu me vejo exatamente nessa fase. É uma fase que, assim, eu não estou me dedicando tanto profissionalmente quanto eu gostaria para as coisas, mas eu entendo assim, eu racionalmente eu entendo. Eu preciso todos os dias, igual a Thay falou que ela falava para ela mesma, mas eu preciso todos os dias falar para mim, Thaís, tá tudo bem, você vai voltar, é uma fase, tá tudo bem, mas não é fácil, internamente lidar com isso, né? É importante se acolher, né? Em todas as fases da vida é importante a gente se acolher, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu me cobro muito e eu acho que eu sempre tô devendo fazer alguma coisa. Porque a gente realmente tá sempre devendo, né? Não, e a Thaís, gente, era uma gestante chique. Porque ela postava, eu falava, gente, ela chique. Chique, sempre chique, né? Muito chique. E já Obrigada. Sempre chique, viu? E pra você, assim, essa questão do... Né? Gente, travei agora. Rebeca, travei! Calma aí, eu queria puxar esse... Na verdade, eu ia puxar um outro gancho. Você falou da rede de apoio. Eu quero trazer um pouquinho sobre essa questão da rede de apoio. Então, eu vou te perguntar assim, você falou assim que é importante que a rede de apoio, ela justamente tenha empatia. E assim, quais as dicas, né, para as pessoas que estão à volta dessa mulher, quais as dicas vocês dariam ou vocês falariam para essas pessoas que estão à volta, como ter empatia? Então, eu vou puxar essa pergunta, tá? 3, 2, 1, tá? Então, e Jaque, uma outra coisa também que você trouxe aqui é sobre a rede de apoio, né? E eu gostaria, em algum momento você disse sobre que essa rede de apoio, ela precisa ter uma empatia. O que na tua cabeça essa rede de apoio precisa? O que é ter empatia, né? O que é ter uma rede de apoio com empatia para você?
Sim, então a minha rede de apoio, por exemplo, ela é bem grande, porque o Lorenzo, ele é o filho único, neto único, sobrinho único, afilhado único, então eu, graças a Deus, eu tenho bastante gente para me ajudar. Então, assim, como é que é isso, né? Por exemplo, é o fato do próprio esposo olhar para a esposa de pijama e acolher ela ali também naquela situação, né? E saber que daqui a pouco ela não vai estar mais de pijama, né? Por exemplo, uma tia. Olha, essa semana, né, tô de férias, eu posso ir buscá-lo na escola, sabe? Para a mãe não se atropelar para buscar o filho na escola. Vou no shopping, posso levar ele também, né? Eu sei que você vai estar atarefada fazendo alguma coisa hoje, eu posso levar ele, né? Ao invés de você levar ele em tal lugar, ele vai comigo, e aí eu tomo um café, levo para brincar, alguma coisa nesse sentido. E na própria ajuda em si, né? E também, às vezes, de entender que você está com sono, né? Que você está cansada, que você não está afim de viajar todo mundo junto, ou que você não está afim de ficar acordada até mais tarde para ver tal série, né? E que você não vai estar sempre disposta. Você está sempre tendo que consultar a sua agenda de mãe, né? Porque a prioridade para quem é mãe, claro, você tem várias vertentes como mulher, né? Você vai ter a carreira, você vai ter muitas coisas, mas a prioridade para quem é mãe é sempre a agenda do filho, né? Então você não vai faltar ali com o filho, né? Você sempre vai estar dando essa ênfase na criança, né, no adolescente, enfim. Até porque os filhos crescem, mas as mães também continuam sendo assim, né? Ontem mesmo eu cruzei com uma mãe que eu achei muito engraçado, numa formatura, o filho se formando e ela falando sobre esse filho que estava se formando, mas chegou o outro filho. Aí ela falando desse filho também, uma super mãe, né? Então as mães, elas sempre estão ali falando e sempre em cima dos filhos e sempre em prol dos filhos, né? Então, acho que a rede de apoio, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser essa rede empática, né? Que entenda que, às vezes, a mãe vai ter que trabalhar 10 horas por dia, ou que, às vezes, a mãe vai deixar a criança com uma madrinha para poder ir num cinema, sabe? Eu acho que isso também é ser rede de apoio, sabe? E depois que eu fui mãe, toda vez que eu tenho a oportunidade de visitar alguém que está no puerpério, eu sempre levo um potinho de sopa. E assim, é uma visita, oi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, bebê, oi, você tá bem? Tá aqui o potinho de sopa, sabe? Porque você sabe como é a rotina dessa recém-mãe, né? É uma loucura. Não, assim, eu acho que não existem palavras para expressar o que é ter o primeiro filho, sabe? Realmente você se vê numa situação completamente nova. E ele depende muito de você. Exatamente. Por mais que todo mundo tente te ajudar, mas é você. Então, assim, tem coisas que você é insubstituível. Exato, não tem como terceirizar. Nessa fase é bem complicada. Então, assim, né? Gente, é você. Então, assim, que bom que, né, temos os outros para entender isso, né? Principalmente família, quem tá mais próximo. Sim. E eu até lembro de uma mãe falando uma vez assim, que a coisa mais importante para ela seria o seguinte, que alguém cuidasse dela. Não precisa ninguém cuidar do bebê, porque daí ela estaria bem para cuidar da criança. Então, cuida da mãe e a mãe cuida do bebê, porque o bebê realmente tem essa demanda, né? Ele precisa muito o tempo todo. Quem amamenta é a mãe, o tempo todo tá ali a mãe. E isso, a história da sopa, eu acho um clássico. E eu acho que realmente é isso. Porque às vezes a pessoa chega, né? Você tá recém-parida ali e a pessoa chega e fica assim, mas o que eu posso ajudar? Eu não sei o que você pode ajudar. Vem você com a solução para mim, sabe? Ou às vezes a pessoa vem esperando um café ainda, exato, né? Faça comida para uma recém-mãe, sabe? A coisa que você mais pode ajudar é isso. Chegou na casa dela, pega uma vassoura, passa uma vassoura no chão, lava a louça que tá na pia. Não precisa ficar esperando ela falar tudo o que ela precisa, porque às vezes nem ela sabe. Ela tá naquela confusão mental de viver tudo aquilo, que o que ela precisa é ser cuidada mesmo. Então ela precisa que alguém faça o restante para que ela possa olhar pro neném com calma, né? E não se preocupar se a janta tá feita, se ela comeu ou se ela não comeu, e tudo isso, né? Então, acho que realmente isso é importante.
Eu levo Vapsa, gente. Mas aí outros 500, né? Tá, aí não Agora ainda vale. tem canja, Vapsa, gente. Eu gosto de com uma caixa pra você esquenta no micro-ondas. É saudável, maravilhoso, você coma. E de verdade, todo mundo ama. Fala assim, né? Não leva nem pro bebê, leva pra mãe uma caixa já, assim, ó. Gente, faz toda a diferença. É claro que é. Ela se sente cuidada. Isso é um carinho, sabe? Eu sou totalmente a favor de presentear a mãe também, sério. E aí todo mundo pergunta, desculpa, Ali, todo mundo pergunta do bebê, né? Ai, como é que tá o bebê? Como é que tá o bebê? Mas e a mãe? Mas são coisas que você só aprende a fazer depois que você é mãe. Eu, depois que eu fui mãe, eu tenho vergonha das crianças que eu visitei antes de ser mãe. Né? Algumas coisas que eu falava, gente, sério mesmo que eu fiz isso? Sabe? Vergonha alheia. Porque você não sabe o que é aquilo, né? Você nunca vivenciou aquilo. E só quem passou sabe o que exatamente você precisa. Então, por isso que eu acho que talvez as avós, as tias, em algum momento elas sabem lidar melhor com isso, porque elas já passaram por isso, né? Sim. E às vezes uma amiga e tal. Então, hoje eu também, toda vez que eu vou visitar uma grávida, como que você tá? Você tá bem? Você tá se sentindo bem? Você tá lidando bem com tudo isso? Calma, que esse amor ele vai crescer, ele vai se desenvolver, né? Porque são coisas que realmente as pessoas vão e focam no neném, né? Eu falei, inclusive, eu virei melhor filha depois que eu fui mãe também. Ah, sim, isso é fato. Porque você tem uma outra visão de tudo. Então eu falei, mãe, eu sou melhor hoje. Ela falou, nossa, não vejo a hora que a tua irmã seja mãe também, porque vocês viram filhas muito melhores. E é isso, a gente se coloca no lugar, né? Então, assim, a visão é diferente. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente poderia, né? Quantas experiências, quantas trocas, né? E agora eu gostaria também de dar um momento de abertura de merchan, porque eu quero descobrir aí o que essas mães fazem, onde encontrá-las, né? Qual que é o trabalho de cada uma Então, Jaque, assim, né? Fala um pouquinho mais do teu trabalho. Tá, então eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, especialista em coluna e ATM, né? Articulação temporomandibular. Então eu atendo várias patologias, acometimentos na coluna. Eu estou agora com um espaço no Água Verde, né? Chama-se Amarilis Saúde Integrativa. E lá a gente dispõe de um espaço onde esse paciente ele chega para mim, eu faço uma avaliação. Nessa avaliação eu consigo detectar o estilo de vida dessa pessoa, se ela é saudável, se não é, se tem um sono bom, se não tem, como é que são. Eu consigo ver esse paciente num global, para, com a quiropraxia, eu conseguir tirar as interferências ali, tudo mais com os ajustes, as liberações, para que essa pessoa consiga chegar melhor no caminho da cura, né? Da vida sem dor e tudo mais, e desse desdobramento de conseguir realmente tratar aquela patologia que ela tem. Então, lá eu possuo a mesa de flexodistração, que você falou, né? Que é para tratamento específico da coluna. Só você que tem ela aqui em Curitiba, né? Tem mais alguns profissionais que tem também, E, então, é uma abordagem bem, assim, ampla, né? Nesse ramo, bem interessante. E é isso, né? Eu trabalho com pilates também. Eu, na verdade, tenho vários tipos de formação, né? E é isso. Muito bem, gente. E qual que é o seu arroba? O meu arroba Instagram? é Físios Jaque Pacheco. Só seguir lá. Segue lá. Tá, eu adoro te seguir no Instagram. Gente, eu fico vendo os looks dela, eu falo, gente, que sonho de guarda-roupa é esse? Gente, mas olha, vou confessar que ultimamente tem tido um pouco menos de look. Mas eu achei engraçado o vídeo que você postou de como você revelou o terceiro filho. O terceiro filho, né? Todo mundo falou desse vídeo, realmente ficou bem. Bom. E ficou fofo, né? Porque depois vocês veem lá, mas são os meninos contando, né? E o Henrico, meu caçula, tinha 9 meses só, né? Quando eu engravidei da terceira. Então, ele fala assim, mas eu já perdi meu posto de caçula, nem cheguei. Nem cheguei, já perdi. Sim. E hoje você trabalha como influencer digital, né? Isso. Eu gosto até de falar que eu trabalho como comunicadora, sabe? Uhum. Porque a ideia realmente, assim, é trazer informação, Sim. trazer opções e tudo. E, claro que, assim, meu foco sempre foi em moda, sempre gostei muito de trabalhar com moda, né? Tinha uma marca de roupa. E desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada por moda. Mas aí, com a maternidade, esse assunto foi um assunto que foi crescendo bastante. Então, hoje eu
eu falo que é muito lifestyle, né? É o que eu tô vivendo porque é o que eu consigo produzir também, né? Então, eu gosto de look, trabalho bastante com isso, mostro bastante, mas tento também mostrar, assim, o dia a dia, adoro cozinhar, então, assim, sempre tem uma receita, sempre tem alguma coisa legal. E falo muito sobre, eu tento fazer uma maternidade leve, tranquila, assim, então, né, dicas de sono para criança, como conciliar, tentar conciliar, né, não existe a conciliação, mas como lidar no dia a dia com trabalho, família e as crianças e tal. Então, assim, tem um pouquinho de tudo isso. Segue ela lá. Qual que é o seu Thaís Instagram? Coraiola. Muito bem. Vai aparecer em algum lugar desse vídeo. E tá, e conta um pouquinho, que eu sou também apaixonada pelo seu trabalho. Meu Deus, gente. Fico lá só olhando, assim. Ai, maravilhosa. Então, eu né, comecei, na verdade, no Instagram para divulgar o trabalho de consultoria e imagem, que eu amo fazer. Né, eu sempre gostei de estar perto de pessoas reais, assim, sabe? Mulheres, justamente, tanto que o meu foco principal era sempre mulheres que já tinham um filho pequenininho, e sempre foi esse meu público. Elas sempre vinham porque se identificavam, né? Então, puxa, gosto do estilo, vou conseguir, ela vai me ajudar. Então, sempre foi assim. E, né, foi muito, até hoje, meu conteúdo é muito orgânico. Eu vou postando, gente, zero programado, zero. Eu não sou essa pessoa que programa as coisas para postar, porque, como eu falei, minha vida é dinâmica demais. Então, assim, eu tô com as crianças, eu filmo, eu tô trabalhando, e acho que foi isso que foi, né, dando super certo. E eu dou muita dica disso, assim, de tanto da vida real, quanto dos looks que eu faço, das marcas que eu trabalho, sempre criando conteúdo. É isso também. Eu acho que hoje em dia nem é mais influencer, hoje em dia é criação de conteúdo. Criação de conteúdo. Então, eu crio conteúdo. E eu amo seguir, eu sempre falo, eu gosto de fazer o que eu gostaria de receber. Então, eu gosto de seguir pessoas que criam conteúdo legal, que eu aproveite alguma coisa, nem que seja, né, dicas do dia a dia, mas que eu aproveite isso. Não só, assim, estou lá, cá, sabe? Então, assim, eu prefiro não postar nada, tem dias que eu não falo nada, porque não acho que vai acrescentar na vida de ninguém. Então, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de estar ensinando realmente alguma coisa para alguém, sabe? Sensacional. Então, é isso. E qual que é o seu Insta? Timeline, bem fácil. Você viu, gente? Exclusiva. Vocês vão ver o trio, me ver, tudo que eu faço. Gente, então eu acho que eu adivinhei na parceria. A Universo Fit mandou um presente para cada uma de vocês. Que, gente, eu sou apaixonada, né? A Universo Fit, ela trabalha com marmitas fit. E eles estão, nesse inverno, com a sopa. A gente falou tanto de sopa e fora demais. Gente, que demais. É uma Simbólico. Sopinha. E também tem um docinho da Isa Fit, que é um pão de mel, gente, sem glúten, Ai, sem delícia. lactose. Então, esse é o da Jaque. Muito obrigada. Aqui, Jaque. Obrigada. Esse daqui é o da Thay. Imagina. E esse daqui é o da Thaís. Ai, Que obrigada. Aqui, bacana. gatinha. E ainda tem mais presente. Vocês estão muito chiques, essas mães, né? Tem mais um presente. E também a clínica JP Pharma, ela enviou para vocês uma lembrancinha. Gente, olha essa bag. Aqui, ó. Uau. Olha que fofura. O cheiro é uma delícia. E ele é um gloss maravilhoso com ácido hialurônico. Uau. Da linha exclusiva da JP Pharma. Gé, muito obrigada aí. As mamães eu creio que vão gostar muito. Esse é o da Thay. Obrigada, gente. Esse daqui é o da Thaís. Tá? E esse daqui é o da Jaque. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Gé, muito obrigada, JP obrigada. Pharma. Amor, adoro batom vermelho, Olha lá, gente, você viu que sucesso, adorei. né? E a Universo Fit e a Isa Fit pelos presentinhos das mamães. E, gente, nós estamos encerrando, mas antes eu gostaria... Hoje a gente tem participação especial. Mãe, vem aqui dar um tchau junto com a galera. Gente, minha mãe tá morrendo de vergonha. Quem mandou ser filha... quem mandou ser mãe de Alenice Duarte? Venha cá. Venha cá. Venha dar tchauzinho aqui pra todo mundo e desejar Feliz Dia das Mães pra essa mulherada. Então, gente... Eu só tenho que agradecer essa filha maravilhosa e Eu a tinha que fazer todas homenagem. as mães
Olha lá, isso. Parabéns. Para nós que somos mães. Uhul! Então, feliz Dia das Mães, gatinhas! Beijo!